Diálogos da Educação. Adquira já o seu. Diálogos, com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana vai falar sobre a geração Z. E quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, o psicólogo da cidade de Campinas, Tiago Yoshioka. Meu querido, que presente a sua presença no Diálogos, muito agradecido. Obrigado mesmo, Tiago. Eu que agradeço a sua presença e, bom, a confiança em me trazer para cá. Que legal, que legal. Tiago, nós vamos falar de um assunto que, no meu entendimento, ele tem assim, um grande interesse público, tá? Que é a questão da geração Z. Mas, para a gente começar de forma pedagógica, organizada, eu queria que você definisse conceitualmente, né? Quando a gente fala em geração Z, nós estamos falando exatamente do que e quais características dessa geração? A geração Z é aquela geração que nasceu entre os anos de 95 até 2010, há algumas diferenças, mas o consenso é esse. E as características são principalmente nativos digitais, são pessoas que já nasceram com propriedade sobre tecnologia, que nasceram com propriedade sobre o digital, sobre o virtual, e também são marcados por uma significativa diferença na forma como vem relações de trabalho, na forma como vem relações sociais, afetivas, e principalmente que entra em choque com a perspectiva das antigas gerações. Eu acho interessante essa fala, inclusive eu li algo sobre, quando a gente fala dos nativos digitais, como é que a gente pode compreender, Tiago, o relacionamento desta geração que tem essa perspectiva com a internet, principalmente, quando a gente compara ela com o relacionamento humano? Perdeu-se, no seu ponto de vista, ou não, elementos que fortaleçam o relacionamento humano ou não? Eu penso principalmente com o avanço da IA, essa moda do pessoal conversar com o chat GPT, inteligências artificiais, que sim, há uma perda. Por um lado, a internet pode aproximar pessoas que estão distantes, formarem amizades virtuais, e isso realmente é muito importante. Mas eu acho que quando você se baseia as suas relações afetivas, a sua forma de reconhecimento, porque para você ser reconhecido, você tem que ter o olhar do outro, você tem que ter a perspectiva do outro. O outro te reconhece e você se vê reconhecido no olhar do outro. Há uma perda simbólica. Há uma perda simbólica quando você, por exemplo, dialoga só com 140 caracteres no Twitter. Há uma perda simbólica quando você dialoga com o chat GPT, que ele é um prompt que vai estar lá para concordar com você. Ele não vai discordar. Ele não vai engajar com você. Você não vai ter vamos colocar assim, um fortalecimento simbólico, você não vai ter um repertório simbólico para representar diferença, representar afeto. Então, acaba ficando vazio, acaba ficando uma pobreza simbólica, uma pobreza de significante. Quando você fala da pobreza simbólica, eu estou entendendo aqui que o relacionamento com o outro, mas aí eu quero fazer um parênteses aqui, o outro que é diferente, que Sim. tem perspectivas diferentes, origens diferentes, crenças diferentes. Claro. E aí, nessa relação, nós estamos perdendo a perspectiva do trabalhar o não concordar com o outro. Nós estamos perdendo essa possibilidade, porque se você se relaciona dentro do chat GPT de algo que vai concordar com você o tempo todo, você tem uma outra perspectiva de relacionamento. Sim, tem um termo que eu gosto muito, que é o narcisismo das pequenas diferenças. O que eu quero dizer com isso? Você divergir faz parte, é parte do convívio humano. Viver com frustração, viver com outras pessoas que não vão olhar o mundo da mesma forma, não vão se apropriar da mesma perspectiva. Só que dentro da lógica de internet, dentro da lógica de inteligência artificial, a gente acaba se mesmando, a gente acaba olhando só para dentro de nós mesmos. E a gente exercita isso que eu chamei de narcisismo das pequenas diferenças. Então, alguém que, por exemplo, tem um gosto musical diferente do seu, em redes sociais, isso é motivo para você xingar até a 15ª geração da família. E eu posso ir além, a gente pode falar isso de fenômenos políticos, a gente pode falar de fenômenos de reality show, só que a gente acaba caindo nisso de que a gente perde a noção de que o diferente não é o inimigo, o diferente é multiplicidade. E aí nós estaremos de alguma forma mais distantes de uma cultura de paz, Tiago, numa cultura onde a gente
está ficando cada vez mais distante da humanização das relações? Eu acredito que sim, porque, bom, eu sigo a linha da psicanálise, na psicologia, e a gente parte de um princípio muito básico. Os primeiros traumas que a gente tem é porque a gente não pode ter acesso à liberdade total. A gente não pode dar vazão à nossa agressividade total, ao nosso amor total, ao nosso egoísmo total. Então, o fato de termos que reprimir isso já é por si só traumático. E nós temos diversas maneiras de lidar com esse trauma, diversas maneiras de simbolizar, até tocando no assunto que a gente acabou de falar. E a partir do momento em que a gente tem essa falta simbólica de compreender o outro, de aceitar que não só que o outro é diferente, mas de que multiplicidade não é algo a ser visto como ruim, como um fardo, e sim como algo a se almejar, a gente vai se empobrecendo, a gente vai se ensimesmando, a gente vai perdendo a noção de que ser todo é ser parte. Que interessante, que interessante. Sobre essa questão da geração Z, claro, quando a gente fala, por exemplo, de configurações, eu queria que você fizesse um link com a geração X. Certo. Quando a gente olha para uma e para outra, como é que a gente pode identificar uma e outra? Eu acho que a geração Z, ela se apropriou do mundo das relações de trabalho de uma forma muito diferente. Existe até o estereótipo da geração Z, ser essa geração mais, entre aspas, fraca, que não aguenta pressão, que não aguenta, não sei, por exemplo, bronca de chefe, não aguenta pressão do ambiente de trabalho. Mas isso é realmente algo ruim de se ter nas relações? É ruim você achar inaceitável alguém gritar com você? É ruim você achar inaceitável assédio moral no trabalho? Então, se usa muito o termo geração mimimi, mas nós fomos criados por uma geração au, essa geração X, correto? Então, a geração Z, ela se apropria de uma forma talvez até niilista das relações de trabalho, uma forma de não há sentido em ver o trabalho pelo trabalho. O trabalho não é um fim em si mesmo, o trabalho é um meio, mas não é aquilo que vai me definir como ser humano, não é a minha essência, portanto, eu não tenho que dar minha vida pelo trabalho. E também, como eu disse no início, é marcado talvez por uma falta de repertório simbólico para representar alguns traumas internos, algumas faltas, algumas angústias, porque a geração X, a geração, vamos pegar assim, anos 70, 80, 60, cresceram em um contexto econômico diferente, cresceram nessa lógica de que o trabalho edifica o ser humano, o trabalho é parte essencial da identidade e é aquilo que vai sustentar a sua imagem, vai sustentar a sua posição enquanto pessoa e, vamos colocar assim, entrou na lógica do trabalho edifica o homem, mas isso se perdeu para a minha geração, né? Eu tenho lugar de fala, eu sou geração Z. Sim. Então isso se perde para a minha geração. O fato de você ter uma formação já não é mais sinônimo de você ter um emprego bom, que vai ser capaz de pagar uma casa, sustentar uma família, e isso é angustiante, né? Então a geração Z é marcada com lidar com essa falta da perspectiva, lidar com esse grande vazio que fica. E a geração X, a geração dos 70, 80, é marcada por essa lógica de que o trabalho não só dignifica o ser humano, mas o trabalho ele é sinônimo de conquista. O trabalho é sinônimo de você se apropriar da sua plenitude enquanto ser humano formado, enquanto um adulto. E eu acho que essa é a grande diferença. Inclusive, é daí que vem grandes choques geracionais, é daí que vem grandes embates até mesmo dentro das famílias. Eu quero inclusive fazer um recorte nessa questão desse conflito geracional e aí perguntar para você, né? Nós temos visões de mundo, claro, completamente diferentes, mas a questão, como é que a gente consegue, Tiago, chegar num mínimo acordo? O diálogo é o caminho? Com certeza o diálogo é o caminho, né? Aquilo que eu falei, a geração mimimi foi criada por uma geração au. Então, cada geração teve seus determinantes econômicos, sociais, históricos, relacionais. A primeira, a internet não tinha tanta presença, né? Hoje em dia tem gente que casa pela internet, mas o diálogo é importante no sentido de que toda relação é estruturada através todo o diálogo, vamos colocar assim, o eu, o você, e também tem um mediador, um terceiro, que são os fatores culturais, os fatores sociais, e talvez esse terceiro que seja um
uma barreira, talvez um obstáculo na comunicação. Só que há maneiras de se apropriar do mundo na qual as relações ficam horizontalizadas. Então, na maneira em como se expressa, na maneira em como se apropria do afeto. Então, vamos pegar um filho e um pai, uma filha e uma mãe. Há os choques geracionais, há os choques ideológicos, mas há também o afeto que existe naquela relação, que sustenta aquela relação. Há o determinante do afeto, que eu acho que essa palavra é tão importante, na forma em como você consegue enxergar aquela pessoa não só como mão de obra para trabalho, não só como mão de obra intelectual, mas como uma pessoa que tem potências, tem vícios no sentido de defeitos, mas que, em última instância, é um ser humano. Em última instância, como eu falei, gerações, é alguém que veio de você, é alguém para a qual vai herdar toda a sua carga histórica, toda a sua carga emocional, afetiva, e eu acho que essa é uma maneira interessante de se apropriar das relações. Que interessante. Ô, Tiago, pelo que eu li, a geração Z ela é uma geração que busca pela qualidade de vida, e você até tocou um pouco nesse assunto, e o bem-estar na profissão. Eu gostaria de primeiro perguntar para você se você, em tese, concorda com isso, e se isso for, por exemplo, verdade no seu ponto de vista, como é que isso se estabelece? Certo. Tem um texto do Freud muito interessante, que é o Mal-Estar na Civilização, que basicamente ele fala que há um mal-estar geral na civilização. Civilização, no caso, ele está falando da Europa, né? Na forma como se estruturou a sociedade, porque nós temos que reprimir os nossos desejos mais profundos, nós temos que reprimir os desejos de violência, os desejos de cobiça, e isso, a agressividade, os instintos naturais. Isso gera mal-estar, isso gera uma angústia. E aí o ser humano pode usar essa angústia de uma forma construtiva, para construir leis, construir civilizações, construir autoridade para mediar as relações. Então, eu acho que essa busca pelo bem-estar que você falou, na verdade, é porque há um mal-estar generalizado. Por outros motivos, a gente vive uma falta de perspectiva de futuro de mundo, a gente vive a falta de perspectiva de bem-estar social, de recurso financeiro. E essa falta de perspectiva, essa falta de chão, gera essa angústia, gera um ser humano que deseja e que não tem perspectiva de acessar esse desejo. E como a gente lida com isso? Através do adoecimento, né? A gente tem um alto índice de adoecimento psíquico, um alto índice de suicídios. Então, eu acho que essa busca pela qualidade de vida em trabalho não é, na verdade, a qualidade de vida em si. É só uma forma diferente de se apropriar das relações de trabalho. É uma forma de olhar o trabalho e falar: eu não tenho que basear minha vida inteira nisso. Eu não tenho que viver a minha vida inteira em função do trabalho, porque esse trabalho já não vai me garantir o que talvez tivesse garantido para os meus pais, para os meus avós. Então, há um mal-estar niilista e há um mal-estar também até de revolta, no sentido de que revolta pode ser bom, revolta nesse sentido de refletir sobre o porquê as condições são do jeito que são, o porquê eu não consigo me manter mesmo trabalhando em 2 empregos, e eu acho que, então, em síntese, não é busca pela qualidade de vida, é a busca por um sentido. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com o psicólogo Tiago Yoshioka sobre a geração Z. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial, nós voltamos na sequência, 1 minuto só, e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Há 30 anos, a MB Engenharia atua com tecnologia, responsabilidade e respeito ao meio ambiente. Nossos principais serviços: coleta de resíduos industriais, comerciais e domiciliares, gerenciamento de aterros sanitários, compostagem de resíduos orgânicos, logística reversa de embalagens de óleo lubrificante, manutenção de áreas verdes, poda e extração de árvores. MB Engenharia. Compromisso com o meio ambiente.
Na Domi, acreditamos que cada projeto é uma oportunidade de transformar vidas e ambientes. A união da arquitetura e engenharia em soluções completas, do papel à execução. A gestão das obras é o maior diferencial, o que te garante segurança, economia e entrega no prazo. Já são mais de 50 projetos entregues com excelência e atenção a cada detalhe. Do sonho à realização, a Domi desenvolve projetos personalizados que refletem quem você é. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nesta semana fala sobre a geração Z. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o psicólogo da cidade de Campinas, Tiago Yoshioka. Ô Tiago, eu queria, dando continuidade aqui nesse nosso bate-papo, queria falar um pouquinho com você sobre a questão do empreendedorismo e do propósito. E fazer um recorte, claro, em relação à questão da visão do trabalho. A geração Z tem uma perspectiva diferente sobre esse assunto? Com certeza, eu acho que quando falamos de sentido, a geração Z, em geral, ela não busca mais atrelar o sentido de vida, o sentido de ser ao trabalho. Então, não existe mais aquele amor do trabalho, aquele vestir a camisa. E eu não falo isso nem como crítica, nem como algo positivo, eu faço mais um olhar, talvez sociológico até. Mas o empreendedorismo, nesse sentido, como uma forma individual de você não só ter o seu sustento, mas talvez de exercer algum tipo de paixão, exercer algum tipo de hobby e ter lucro financeiro com isso, acredito que, bom, parando para pensar, a categoria MEI, se eu não me engano, 99% não tem um funcionário sequer. O MEI é um funcionário único. Pode ser uma forma, sim, de você ter agência sobre si mesmo, mas também eu acredito que seja fruto dos nossos tempos, né? Dessas relações até muito líquidas, dessa falta de chão firme para pisar. Então, eu acho que o empreendedorismo pode ter esse lado muito positivo de você se apropriar de um hobby seu, interesse seu e usar isso para lucrar, ter dinheiro, virar renda e talvez assim conseguir isso que a gente tanto procura, que é um sentido, mas também tem esse lado negativo que às vezes é a única opção que resta. Entendo. Ou seja, o que você está dizendo é que a questão, por exemplo, do trabalho, ele tem uma relação muito íntima com o meu propósito de vida e que às vezes pode estar muito ligado com aquilo que eu gosto de fazer enquanto hobby. Sim. É nessa perspectiva? Sim, não que o trabalho ele deixa de ser aquela categoria que por si só vira um fim em si só. Então você trabalha, então você é um membro produtivo da sociedade, você vai ter dinheiro para se sustentar uma família, ter aquela família de comercial, sabe? Sim. E o trabalho não é isso hoje em dia. Tem pessoas que trabalham em 2, 3 empregos e não conseguem bancar o básico, um aluguel, uma casa. E isso é adoecedor, isso é angustiante. Então, acredito que essa relação conturbada com o trabalho, essa relação de ver o trabalho formal, o trabalho no escritório, o trabalho como aquela coisa, 8 horas por dia, 40 horas semanais, se torna deslocado de produção de sentido, se torna deslocado da realidade, talvez. E aí é interessante isso que você fala, porque aí essa questão do buscar um novo cargo, um cargo de maior relevância profissional dentro de uma empresa, passa a ficar em segundo plano se o meu propósito de vida talvez não esteja ligado a esse crescimento profissional. Sim, sim. Todo mundo quer ganhar mais dinheiro, todo mundo quer ter um cargo bom, quer ter reconhecimento, isso tudo são consequências positivas, né? Mas, fechando, por exemplo, no ambiente empresarial, é um ambiente adoecedor, é um ambiente no qual não se vê mais sentido em estar. Essa
performance da produtividade, essa performance do desempenho é adoecedor. Ele se torna, o indivíduo se torna o próprio carrasco. Sim. E acaba virando até um ciclo tóxico. Eu preciso desempenhar, eu preciso produzir para ser reconhecido, mas esse reconhecimento, esse desempenho vai me adoecer, vai me dar um burnout, vai me dar uma depressão, vai me dar uma ansiedade. E eu acredito que a geração Z tente quebrar isso. Talvez de uma forma nihilista, talvez de uma forma que diga nada faz sentido, então nada vale a pena, uma forma que eu discordo, mas ainda assim tenta quebrar essa lógica. Ô, Thiago, tem uma questão que eu queria conversar com você sobre a geração Z, que é a questão das pautas sociais. Claro. É uma característica desta geração? Ou seja, eles levam mais a sério essa questão? Eu acredito que a reivindicação, a luta por direitos sociais, direitos de igualdade racial, de gênero, de inclusão, sempre existiram, mas a geração Z se apropriou disso de uma forma quase como um dispositivo de produção de sentido. Em psicologia social, a gente trabalha muito essa lógica de produzir sentido, produzir afeto. Produzir não só pertencimento, afeto, sentido, mas, vamos colocar assim, pulsão de vida. Algo que faz com que o indivíduo se aproprie do seu meio e que ele se engaje e que ele se perceba como alguém que tem autonomia e tem influência em seu meio. Então, as pautas sociais são um dispositivo importante para isso. Quando, por exemplo, se nós vamos pegar o exemplo da comunidade LGBTQIA+, vão manifestar na Paulista pelo direito de serem reconhecidos, pelo direito de serem vistos como iguais, pelo direito não só de amar, mas de existir, de fruir das suas existências, isso gera sentido, isso gera produção e casa com uma geração que não tem sentido, que busca esse sentido, que busca acabar com esse sentimento de alienação de si mesmo. Ô, Thiago, uma questão que me veio agora. Como é que a geração Z, no seu ponto de vista, se relaciona com a religião? Excelente pergunta. Eu acredito que a religião ela ocupa um espaço importante e não no sentido dogmático, mas no sentido de acalentar a dor que aquelas pessoas têm, a dor tanto espiritual quanto emocional. E acredito que tem uma frase que é muito mal interpretada, né? A religião é o ópio do povo. Ela é mal interpretada porque o ópio, naquele contexto, ele é um remédio. O ópio é como se fosse um analgésico, é aquilo que vai acalentar a dor de quem está em angústia, em quem está em dor. Então, essa frase quer dizer que a religião serve para acalentar a dor daquele que sofre. E veja bem, acredito em um Estado laico, não acho que a religião tem que se misturar com o Estado, mas que ela pode ocupar um espaço de dar perspectiva para o indivíduo que não tem perspectiva. E claro, religião é um instrumento, ela pode ser usada para manipulação, ela pode ser usada para movimentos de massa, mas ela também dá perspectiva àquele que tem dor. E eu falo religiões em todo sentido. Religião vem do latim religare, né? Vem daquele sentido de se religar com algo que é maior que você, algo que te dá um senso de existência. E para a geração Z, eu acredito que existe até um movimento de retorno às religiões. O ateísmo cresceu muito no Brasil, mas de uns tempos para cá, nos últimos censos, diversas religiões, eu não falo só do cristianismo, eu falo, por exemplo, religiões de matriz africana, religiões como o islamismo, têm crescido. Entre a faixa etária, não sei se exatamente dos 20 anos, mas dos 25, 30 anos, como uma forma, enxergo eu talvez, de se defender das angústias do mundo. Tiago, deixa eu só fazer um parênteses. Retorno às religiões ou um retorno à espiritualidade? Ou seja, essa conexão com o transcendente sem necessariamente estar num viés religioso? Eu acho que a gente pode embarcar os dois, mas a espiritualidade seria um termo melhor. Eu acho que talvez não a religião enquanto aquela instituição com dogmas e regras, mas como uma crença pessoal. Algo que dá luz no fim do túnel. Interessante. Uma questão que eu queria também conversar com você sobre a geração Z é relacionar essa geração com o mundo da educação. Claro. Quais são os principais desafios, no seu entendimento, das instituições de ensino e dos educadores quando nós estamos falando da geração Z? Eu acho que primeiro é importante a gente definir que escola não é só aquele lugar que você vai ter uma lousa, vai passar conteúdo e a criança, o adolescente, o universitário vai se apropriar daquele conteúdo.
A escola, ela é uma instituição que serve como uma ponte entre a família e a sociedade. A escola é o lugar onde uma criança vai aprender a conviver com diferentes, ela sai do núcleo familiar, ela aprende a conviver com colegas diferentes, de todos os tamanhos, cores, crenças, e ela tem essa função de garantir a sociabilidade da criança, garantir os direitos daquela criança. Então, eu acho que é importantíssimo a gente pensar que a escola também é o brincar, a escola também é o se relacionar com o outro, né? Exatamente. E, por exemplo, houve uma polêmica toda sobre retirar os celulares das escolas. Eu, pessoalmente, sou muito a favor, porque até pensando o que a gente trouxe no início do bloco anterior, a criança ela está naquele espaço de simbolizar, de criar repertório simbólico, de criar ferramentas lúdicas, de criar maneiras de você olhar um problema e se apropriar daquele problema de uma maneira coletiva, de uma maneira mais lúdica, e o celular era um obstáculo para isso. Então eu acho que ao tirar o celular, você faz crianças voltarem a ser crianças voltarem a ter curiosidade, a interagir, a lidar com o outro. E no meio universitário, no meio do ensino médio, eu acho que é importante a gente pensar em permanência, né? Permanência no ensino médio, permanência universitária. Então aí a gente entra em questões de políticas públicas, mas também não só de políticas públicas, mas de como acessar aqueles indivíduos, de como conseguir fazer com que aquela pessoa se afetue, né? Do termo de afeto. Tem afeto por aquilo que ela está fazendo, afeto pelo que ela está aprendendo, afeto pelo que ela está perseguindo como um sonho no ensino superior. E isso entra, acho que no ponto do diálogo, né? Até o nome do programa, Sim. Diálogos, em como você acessa o outro, em como você se apropria do desejo do outro e faz que aquilo se torne um combustível, né? Uma forma da pessoa literalmente ser afetada pelo educador, pela instituição. Então, eu acho que basicamente é não tratar o indivíduo como se ele vivesse no vácuo. Ele é atravessado por afetos, ele é atravessado por um meio social, ele é atravessado por uma classe econômica, ele é atravessado por um contexto político, ele é atravessado por seus sonhos, seus medos, e levar tudo isso em consideração quando se está no meio escolar. Show. Tiago, eu peço sempre para um convidado meu fazer um comentário em cima de um grande pensador que tem uma relação próxima com o assunto em questão. E eu selecionei para você aqui uma afirmação do Platão, que ela é muito conhecida. Eu vou pedir então um comentário seu em relação a este pensamento dele. Vou abrir aspas para ele aqui, depois eu vou pedir um comentário. Abrindo aspas então para o Platão, ele diz assim: uma vida não questionada não merece ser vivida. Fecha aspas. Platão. Comente isso, Tiago. Eu acho que uma vida não questionada não tem como não ser vivida. E isso parte do meu repertório de psicanálise. O grande trauma de um sujeito é a falta. E essa falta, ela é angustiante, ela gera questionamentos. Ela leva o ser humano a se mexer, ele leva até aquela potência de sair do seu lugar. Então, por exemplo, a partir do primeiro momento em que você chora e alguém não te acolhe, você gera fantasias de por que não estou sendo acolhido? Por que o meu choro não é o suficiente para que meu sofrimento acabe? Por que o mundo não gira ao meu redor? Isso eu estou falando em uma idade bem tenra, bem infantil mesmo. E aí você vai lidando com esses determinantes do seu meio, você vai percebendo que o mundo não gira ao seu redor e ainda assim você sofre, ainda assim você se angustia. E você refletir sobre, você pensar do porquê o seu desejo não é uma ordem universal, o porquê o seu sofrimento existe, o porquê você se angustia, o porquê você se apaixona, ele é parte de um funcionamento psíquico saudável. Então eu acho que uma vida não refletida, uma vida não pensada, ela não tem como ser vivida, a não ser, claro, que você seja uma pessoa totalmente despida de afeto, de vontade, de desejo e de medo, mas aí você é uma pessoa embotada afetivamente, você é uma pessoa que está despida daquilo que faz com que o ser humano seja ser humano, que é o afeto, que é o se relacionar. Maravilha. Tiago Yoshioka, querido, eu queria muito, muito, muito te agradecer pela partilha, pela amizade de anos, assim, e queria aproveitar esse momento aqui
Pedir para que você então fizesse as suas considerações finais relacionadas a essa sua partilha, a esse momento histórico que estamos vivendo. Obrigado, viu, querido? Eu que agradeço. Eu penso assim, até como representante da geração Z, que um dia nós, da geração Z, seremos ultrapassados, um dia nós teremos que lidar com a futura geração, teremos esses choques geracionais. Eu acho que isso é saudável e isso é até pertinente. Então, o choque geracional sempre vai existir, mas programas como esse, né, diálogos, ajudam muito a gente criar mecanismos, maneiras de mediar essas diferenças. E aqui deixar claro a minha admiração, deixar claro o meu carinho por você e agradecer pelo convite. Maravilha. Tiago Yoshioka, obrigado, viu, querido? Saúde e paz. Amém. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nesta semana falou sobre a geração Z. Quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o psicólogo da cidade de Campinas, Tiago Yoshioka. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.